Gente, vamos continuar com o nosso assunto, obrigações, não é? E na sequência nós vamos falar da obrigação de apresentar livros e documentos relacionados com as contribuições destinadas à Seguridade Social. É a partir do artigo 230 do Regulamento da Previdência Social, vocês vão encontrar numa seção que chama Exame da Contabilidade, essa determinação de que empresa, segurado, servidor, serventuário, enfim, são obrigados a apresentar livros e documentos relacionados com as contribuições destinadas à Seguridade Social. Então, vamos aqui, tá? Então, eu posso colocar aqui, vamos pensar na empresa, né? Mas lembre-se que na prova tem obrigações da empresa e de outros contribuintes. Então, a empresa, o servidor, o serventuário, o segurado está obrigada a apresentar livros e documentos relacionados com as contribuições destinadas à Seguridade Social. Vejam que, para eu caracterizar aquela infração, tá? Que seria deixar de lançar em títulos próprios, eu tenho que ter, vamos lá, tem uma outra infração que diz o seguinte: a empresa deixou de lançar em títulos próprios. É obrigação que ela lance em títulos próprios de sua contabilidade. Para eu ter essa conclusão, minha gente, eu preciso ter um livro apresentado. Eu tenho que ter o livro apresentado, o livro razão, o livro diário, tá? Porque aí eu vou olhar lá no razão e vou dizer, olha, vocês estão lançando em títulos impróprios. Então, quando eu tenho uma empresa que deixou de lançar em títulos próprios de sua contabilidade, isso é infração, mas aquele dispositivo que está lá no 225, inciso 2. Quando eu tenho uma empresa que não apresenta um livro, não apresenta livros e quaisquer outros documentos, por exemplo, não apresenta o livro diário, livro razão, o que acontece? Ela estará descumprindo essa disposição aqui, que é a que determina que a empresa está obrigada a apresentar livros e documentos. E nessa obrigação, você assambarca um grupo enorme de possibilidades. Veja só, a legislação estadual exige a apresentação do livro de registro de entradas, tá? Muito bem. Eu sei que é exigência da legislação estadual, mas se eu chego numa empresa que adquire produtos rurais de produtores, pessoas físicas, eu sei que ela está obrigada a esse livro e sei também que esse livro é importante para eu apurar um fato gerador em particular, que é aquele decorrente da comercialização da produção rural. Comercializar, na verdade, produto rural é fato gerador de contribuição para o produtor pessoa física, para o segurado especial e determina à empresa adquirente a obrigação de recolher a contribuição do produtor. O adquirente desconta do produtor e ele vai, efetivar o recolhimento. E eu vou verificar a entrada de produtos rurais, ou seja, eu vou verificar a aquisição de produtos rurais efetuadas a pessoas físicas, produtoras ou intermediárias e a segurados especiais nesse livro em particular. Então, eu posso, de maneira absolutamente tranquila, determinar que ali se trata de um livro que tem informações relacionadas às contribuições destinadas à Seguridade Social. Então, eu posso intimar a empresa a exigir esse livro e, se ela não me apresenta, eu vou autuá-la porque ela infringiu esse dispositivo, essa obrigação de fazer. Ela é obrigada a apresentar livros na medida em que eles tenham informações relacionadas com as contribuições destinadas à Seguridade, ok?
Agora, vamos cogitar o seguinte. Uma empresa, tá? Ela não apresenta o livro. Então, quando acontecer a recusa em apresentar livros e documentos, né, relacionados às contribuições aí de seguridade, ou quando, tá, houver uma apresentação deficiente de livros e documentos, o que vai acontecer? Primeiro vamos ver aqui o que é apresentação deficiente. Eu digo que houve a apresentação deficiente quando aquele livro ou documento não está revestido das formalidades legais. Então, trata-se de apresentação deficiente quando um livro ou um documento não está revestido de formalidades legais. Diante desse quadro, tá, de recusa em apresentar livros e documentos, livros ou documentos, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter a autorização aqui da lei de lançar de ofício importâncias reputadas devidas cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Algumas situações em que isso aconteceria. No próprio setor aí, na própria seção que trata, né, da exame da contabilidade, você tem, por exemplo, um indicativo na área de construção civil de parâmetros para proceder à aferição indireta, tendo em vista a apresentação deficiente de livros e documentos ou a recusa em apresentar os livros. Então, vamos cogitar o seguinte, que ocorra aqui a recusa de apresentar livros diário e razão numa dada construtora. Uma das formas de você fazer o lançamento de ofício de importâncias reputadas devidas se dá através da aferição de mão de obra utilizada, né, para a execução daquela obra de construção civil, através da utilização do CUB, custo unitário básico, que é um parâmetro divulgado mensalmente pelos sindicatos das indústrias de construção civil em cada estado. Então, vejam só, eu tenho uma empresa, por exemplo, uma construtora, que se recusou a apresentar livros diário e razão, tá? Eu não sei se ela tem esses livros escriturados ou não, o fato é que ela não apresentou. A recusa de apresentar livros e documentos determina essa possibilidade de lançar de ofícios importâncias reputadas devidas. Quando eu vou fazer o lançamento de ofício, em alguns segmentos já existem prescritos quais seriam, tá? Vamos dizer assim, as alternativas para aferir a mão de obra
de forma indireta, tendo em vista a impossibilidade de aferi-la diretamente nos livros. Então, um dos parâmetros que é usado na área de construção civil é o custo unitário básico. Eu consigo descobrir, tendo em vista informações provenientes do próprio Sindicato da Indústria da Construção Civil, quanto se gasta para construir 1 metro quadrado de uma determinada obra, a depender do tipo de obra, se ela é comercial, se ela é residencial, tá? Se ela é uma obra que tem muitos banheiros, poucos banheiros, se ela é de madeira, se ela é alvenaria, enfim. Eu tenho uma série de variáveis que são levadas em consideração para eu conseguir obter o custo unitário básico. Então, eu descubro quanto custa para construir 1 metro quadrado, quanto se gasta de mão de obra para, construir 1 metro quadrado. Se eu chegar neste parâmetro aqui, quanto custa para construir 1 metro quadrado de uma obra com determinadas especificações, é possível, tá? Eu descobrir quanto custa para construir o imóvel todo, ou seja, quanto custa para construir toda aquela edificação com 200 metros quadrados, quanto é que eu gasto de mão de obra. Se eu sei quanto eu gasto para 1 metro quadrado, eu sei quanto eu gasto para 200 metros quadrados. Outras formas de aferição estão prescritas na legislação, tá? No caso de prolabore, dos sócios de uma dada empresa, o regulamento determina que, na recusa de apresentar livros ou na apresentação deficiente de livros e documentos, você vai para a aferição do valor pago a título de prolabore, tendo em vista as seguintes alternativas. Primeiramente, seria você verificar se esse sócio da empresa utiliza algum valor a título de salário de contribuição, tá? Para pagamento de contribuições enquanto contribuinte individual. Então, ele pode não ter nenhum tipo de documento, de livro, que demonstre quanto é o prolabore dele, mas eu descubro que ele contribui sobre R$ 1.000 todo mês. Eu vou entender que aqueles R$ 1.000, salário de contribuição sobre o qual ele contribui, vão ser o prolabore. Mas vamos dizer que eu não consiga descobrir nenhum tipo de recolhimento desse sócio para detectar qual seria o salário de contribuição sobre o qual ele paga suas contribuições enquanto contribuinte individual. Então, eu vou verificar qual é a maior remuneração paga a empregado da empresa. Então, eu verifico qual é o maior valor pago ao empregado. A maior remuneração paga, eu vou entender que é o prolabore, uma vez que eu não tive como aferir diretamente o valor do prolabore na contabilidade. Se eu não tenho nem essa informação, ou se não tenho empregados, eu vou determinar que o prolabore deste sócio vai ser de um salário mínimo. Por que eu estou adotando uma dentre essas alternativas nessa ordem? Porque houve recusa em apresentar livros ou documentos, não foi comprovado contabilmente o prolabore. Uma outra situação que você encontra prevista no regulamento é quanto à apuração do valor das utilidades que deverão compor o salário de contribuição. Se você tem o lançamento contábil de quanto foi aquele valor de aquisição, por exemplo, de alimentos para o refeitório, você utiliza aquele valor contabilizado, tá? Mas se não existe, não é possível por apresentação deficiente aferir diretamente o valor da utilidade concedida ao trabalhador, o que você vai fazer? Você vai aplicar os percentuais
componentes do salário mínimo na folha de salários da empresa. Então, aqui seria um outro momento, na folha de salários, na folha de pagamento. Então, assim, você sabe que aquela empresa concede utilidade e alimentação para o seu empregado. Só que ela, minha gente, não lhe prova quanto foi o valor gasto. Não é possível aferir diretamente o valor da utilidade de alimentação ou da utilidade de moradia, mas eu sei que o salário mínimo, ele é todo composto por percentuais. 20% diz respeito a gastos com alimentação, tá? Tem gasto também para habitação, transporte. O que eu faço? Eu pego o percentual componente do salário mínimo que serve para gastos com alimentação e aplico na folha de salários da empresa, uma vez que ela não me tinha apresentado os livros e documentos para que eu aferisse diretamente nos livros o valor da utilidade de alimentação. Então, aqui seriam, tá, consequências da não apresentação de livros e documentos, ok? Tá? Na próxima aula, nós estaremos ainda falando de outras obrigações de fazer. Até lá, gente!